Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um treinamento, agora para falar sobre automedicação. Eu sei que é um assunto um pouquinho delicado, pois é uma prática comum, culturalmente nossa, e já é uma coisa que vem da nossa infância, nossos pais, muitas vezes de colegas, que parece que é uma opção fácil, algo simples, né? Mas pode ser muito perigoso. Desde algum remédiozinho para dor de cabeça, como até mesmo antibióticos. Então, a automedicação é um risco real e tem muitas consequências a utilização incorreta desses medicamentos, tá? Por que isso? Às vezes, é muito comum. Tô com uma dorzinha de cabeça, vou tomar ali um dipirona. Mas todo mundo já é um pouquinho de médico, né? Todo mundo já se sente um pouco de médico, um pouco de farmacêutico. Então, já temos isso enraizado em nós, né? Mas as consequências disso podem ser gravíssimas. Vamos ver mais para frente alguns grupos de pessoas que têm mais que são mais propensos a ter algum tipo de reação, mas as consequências que podem ter, né? Principalmente efeitos colaterais. Então, tem muitos medicamentos que têm efeitos colaterais e reagem diferente de outras pessoas. Então, tem medicamentos fortíssimos que mesmo sem receita, eles são comercializados e fazem muito mal. Então, efeito colateral, dependendo do que seja, pode causar até a morte. Então, tomar muito cuidado com a automedicação. Um exemplo bem claro disso, não sei se algumas pessoas já teve ou já fizeram alguma ressonância magnética e tiveram que usar o contraste na veia. Por ser um remédio evasivo, né, que tem que perfurar, né, e injetar diretamente na veia, você tem que assinar uma prescriçãozinha lá, né, uma autorização, informando que você está ciente dos riscos, que você não tem alergia a certos tipos de alimentos, certos tipos de coisas, para depois você poder fazer a opção do contraste. E nem é obrigatório fazer contraste, tá? A pessoa pode se recusar a fazer. Mas por ter esse relatório, por ter essa necessidade de autorizar, as pessoas têm mais cuidado com o contraste, né, na ressonância. E é a mesma coisa da medicação, tá? Não muda muita coisa. A diferença é que a medicação você engole e o injetado é direto na veia, né? Essa é a única diferença. Riscos também de interação de remédio. Você misturar remédio, eles podem causar um efeito adverso, né? A combinação desses remédios, eles podem causar alguns tipos de efeito, né? É igual quando você mistura, por exemplo, né? Claro que não tem nada a ver com o medicamento, mas você mistura fermento, fermento químico normal e vinagre. Ele tem uma reação, né? Ele ferve, muitas vezes até começa a borbulhar, espirra algumas vezes, né? Então, é uma combinação química aquilo. E no medicamento é a mesma coisa. O medicamento nada mais é do que uma substância química que está ali, uma quantidade X que foi estudada por alguém, que ajuda e não faz, teoricamente, não deveria fazer mal, né? Mas essa interação com outro medicamento pode pode gerar um outro tipo de elemento químico. E essa interação pode fazer muito mal. Então, esse também é um dos riscos gravíssimos da automedicação. Então, tomar muito cuidado com isso. Principalmente quem faz uso de ansiolíticos e remédios antidepressivos. Então, esses tipos de remédio, eles por si só já são muito fortes. E eles têm uma carteira de reações, né, já muito vastas. Então, tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado com essas interações de medicamentos, tá? Diagnosticar errado. Esse também é um problema muito grande. Que é o quê? Você mascarar o problema. Eu estou sentindo muita dor, tô sentindo muita dor no joelho.
Tô sentindo muita dor no braço, vou tomar Dorflex. A pessoa vai lá e toma Dorflex. Você tomou tanto remédio que o seu músculo ele já está com tanto efeito de medicamento que ele alivia a dor. Mas você não está curando ele, você está maquiando aquela dor. Então isso é um diagnóstico errado. Então pode ser que você esteja com um problema de circulação e você está tomando remédio muscular. Então o diagnóstico errado é a mãe de todos os erros também, né? Porque não adianta você mascarar alguma coisa. É igual você querer pintar um buraco. Você pintar o buraco, não adianta nada. O buraco tá ali. A pintura, às vezes, fica só com a película, só para quando você põe o dedinho ali já entra de novo o buraco. Então, isso é maquiar. Não adianta, tá? E você fazendo a automedicação, você tomando remédios por conta própria, você vai criando uma resistência desse remédio. Isso é muito comum quem faz uso de antibióticos. A pessoa começa a fazer tanto uso de antibiótico que o corpo, o organismo dela, cria uma resistência com aquele remédio, com aquele antibiótico. Então, aquele antibiótico não vai fazer mais efeito em você. Então, essa cadeia de consequências da automedicação, ela vai levando você sempre para o lado que os remédios, quando você realmente tiver uma prescrição correta, não fará mais efeito. Então, tome muito cuidado com a automedicação. Não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. E o uso mais comum dos remédios, né? Bom, eu já dei aqui um spoilerzinho no começo, né? Mas os remédios mais utilizados e mais vendidos atualmente nas farmácias e até mesmo algumas padarias, né? Alguns comércios, é a aspirina. A aspirina, ela que é utilizada para dor, para febre, aquelas aspirinas normais, né? Eu procurei aqui não trazer as marcas, né? Para não fazer propaganda, né? Sem receber um cash. Mas a aspirina é uma coisa muito complicada, tá? Porque ela é um medicamento, muitas vezes ela é efervescente, o pessoal gosta de tomar, e ela, em excesso, pode causar sangramento gástrico e pode danificar o seu fígado. Ou seja, ela vai consumindo o seu organismo aos poucos, e silenciosamente. Porque o sangramento gástrico, quando começa, ele começa, você não sente nada, você só vai expelindo as suas fezes. Então, às vezes pode ter um forte odor ali naquelas fezes suas, mas às vezes passa despercebido por causa do sangue, né? Mas geralmente não dá para perceber. E só quando você começa a ter dores no abdômen que você começa a procurar um médico. E quando você vai ver, já é decorrente de um problema gástrico. Então, a aspirina é algo muito utilizado, é o remédio mais vendido nas farmácias e causa problemas graves para a sua saúde. Então, evitar automedicar com aspirina, tá? Porque não é só uma balinha, não é só um efervescente, não é só um negocinho, não. É muito perigoso, tá bom? Xarope. Aqueles que você toma para melhorar a garganta, a secreção. Mas esses xaropes, eles são remédios também, tá? Não é uma coisinha natural. Não é um melzinho. Esse xarope, ele é um remédio. Ele tem uma quantidade de remédio. E muitas vezes você precisaria tomar... O médico poderia prescrever para você metade de uma tampinha, você toma 2 tampinhas. Às vezes é até saboroso o remédio, é até gostoso tomar 2 tampas. É remédio, não é um doce. E isso pode causar uma piora no seu quadro, porque às vezes você toma uma quantidade tão grande daquele remédio e ele causa uma redução na sua secreção e a sua secreção fica acumulada em outro lugar. Ele só tampou. Lembra aquela história de maquiar o problema? Esse xarope faz exatamente isso.
Você não está combatendo o mal pela raiz. Você está disfarçando o mal que está causando no seu organismo. Então, esses xaropes também são um veneno, tá, gente? Não compre esses xaropes. Só se o médico prescrever, né? Se o médico prescrever para você, ele sabe o que ele está fazendo, né? Esperamos que saiba o que está fazendo. Então, ele vai falar a quantidade certa para você tomar e o tipo de xarope certo para você tomar, não é qualquer um, tá? Outro composto químico que é o terceiro mais utilizado no Brasil, ibuprofeno. Todo mundo que está com dor ou toma ibuprofeno, e desculpa também, gente, eu tinha que colocar aqui também dipirona, tá bom? Dipirona sódica. Esses dois remédios são o terceiro lugar, quase empatado com o chazinho ali, com o xarope, é o ibuprofeno e o dipirona. Gente, o consumo é tão absurdo disso que você fica, o seu organismo, ele fica não reagindo mais a esses remédios. Você vai tomando tanto ele que você cria uma resistência tão grande a esses remédios que você não tem mais efeito. Então, você tomando aquele Dorflex, aquele dipirona, aquele ibuprofeno para tirar a dor, aquele vermelhinho também, né, que algumas mulheres usam para quando está com cólicas, depois de alguns anos, não faz mais efeito em você. E isso prejudica demais, não só futuras receitas que você há de tomar, né, que você precisaria tomar, e também pode causar sangramentos gástricos, né? E o pior, esse tipo de componente químico, ele reage nas funções do seu rim, então vai danificando o seu rim. Então, toma muito cuidado com o ibuprofeno, tá, gente? E, por fim, né, antibióticos em geral, né, são o quarto maior consumo de remédios, né, no Brasil, que, na verdade, o antibiótico é o quê? O antibiótico, ele combate uma bactéria, né, e não um vírus, né? Às vezes a pessoa está com antibiótico lá, famoso antibiótico lá em casa, lá, aquele que dá no posto, sabe? Que é duas corzinhas, um vermelhinho e um branquinho. Geralmente você tem, ou aquele azulzinho com branco, geralmente você tem aquele lá em casa. Ah, vou tomar por 7 dias. Essa é a conta, 7 dias, né? Essa lenda aí dos 7 dias. E vai melhorar. E você está com gripe. Você não está com a bactéria. Às vezes sua gripe é viral. Então você está combatendo, você está querendo matar uma barata com um tanque de guerra. Então, além de causar problemas intestinais para você também, você vai ficando criando resistência a antibiótico. Porque esse antibiótico também vai causando resistência, depois você não consegue mais, se acontecer algum tipo de infecção com você, você vai ter que ser internado para começar a tomar antibiótico na veia, porque de ingestão você já não tem mais efeito. Então, e antibiótico, se tomar errado, ele causa o efeito contrário, tá? Ele aumenta a proliferação de bactérias no seu organismo. Então, isso você também tem que tomar muito cuidado. Se o médico prescreveu tantos dias, é tantos dias. Não pode ser menos e não pode ser mais. Se ele aumentar, ele sabe o que ele está fazendo, porque ele tem várias questões que ele pode mensurar. Mas não façam nunca por conta própria, tá? Antibiótico é uma coisa muito séria. E falamos de modo geral, né, do automedicamento de uma forma geral, sem um grupo de pessoas específica. Mas tem pessoas que realmente tem que tomar uma atenção muito maior. Principalmente grávidas e lactantes, tá? Por quê? Tem alguns remédios que alguns efeitos colaterais deles pode prejudicar o próprio feto. Ou você fazendo a ingestão desse remédio, você pode também automaticamente transferir parte desse elemento químico na amamentação do seu filho, no caso da lactante. Então, tome muito cuidado no que você vai ingerir de medicação,
quando você estiver grávida ou lactante. Então, e se você conhecer alguém também que esteja assim, avise elas, procure o seu médico, procure quem está fazendo acompanhamento da sua gravidez, porque não é todo remédio que pode ser tomado durante a gravidez, tá? E durante a amamentação. Toma muito cuidado com isso, tá bom? Crianças e idosos. Também a dosagem também é muito complicada. E eu falo isso porque claro que sempre o nosso treinamento ele é voltado para o colaborador, mas isso é uma questão de cultura. Então a gente tem que disseminar a cultura corretamente já em casa. Eu sempre acreditei nisso. A nossa educação, a nossa cultura tem que partir de casa. Você é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Eu sempre levei isso para a minha vida. Então, tomar cuidado. Criança não é porque sara rápido, porque é forte, que você pode dar qualquer tipo de medicamento, qualquer dosagem. Não. Tanto que para criança não é nem um médico generalista que faz o seu atendimento, não é um clínico que faz, é um pediatra. Porque muda. Né? É um grupo muito específico, a criança. Tanto é que é atendido por pediatras. Então, tome cuidado com a medicação de crianças, tá? Não é só um dipironinha, não é só um mertiolate, não é só uma dosezinha de ibuprofeno. É remédio, tá? É remédio. E eu estendo isso também para os animais, tá bom, gente? Tem pessoas que têm costume de dar remédio de pessoas, de humanos, para animais. Não façam isso. Você quer matar o seu animal, dá remédio para ele, de gente, tá bom? Não façam isso. E idosos. Idosos por quê? Quando vai passando o tempo, né? Tudo na vida, né? Tudo na vida, quando vai passando um tempo, vai se desgastando. E nós, é a mesma coisa. Nosso corpo são engrenagens, nossos órgãos são engrenagens que vão trabalhando para funcionar um todo, né? Então, automaticamente, a gente ficando mais velhos, a gente é propenso a ter mais desgaste dos nossos órgãos, né? O nosso organismo vai ficando um pouquinho mais fraco. E quando você é idoso, você aumenta o seu risco de ter uma disfunção renal, uma crise hepática, uma toxicidade de medicamentos. Então, isso vai gerando, já por natureza, um risco maior. Então, os idosos é um grupo muito específico de cuidado também, né? Então, e também já tem um médico específico para idosos, né? Então, isso é muito preocupante. E alguns mitos da automedicação. Vamos ver aqui que é mito e o que é verdade, né? Aquele mito que é clássico em toda a família. E todas as pessoas também, todos os amigos, nossas rodas de conversa, né? É muito comum a gente falar assim, eu já tomei isso aqui antes. Não faz mal, não? Já tomei isso aqui antes. Não, toma aqui, ó. Eu já tomei antes. Cada pessoa é diferente. E, às vezes, o sintoma que aquela pessoa teve não é o mesmo que você tem. Então, essa história de já tomei isso antes, não me fez nada, é mentira, gente. É mito, tá? Cada pessoa é diferente, cada organismo é diferente e cada ação que o médico toma em relação àquele sintoma que a pessoa relatou é diferente. Então, a pessoa ter tomado aquele remédio não é garantia nenhuma que você pode tomar, tá? Isso aí é lenda, é mito, tá? Um outro mito clássico que o pessoal que isso gente, isso aqui é cultura, tá? Isso é um mito clássico. Se é vendido sem receita na farmácia, então não é perigoso. Gente, não tem nada a ver isso, tá? A questão de legislação de vendas de remédios sem medicação é uma questão muito mais burocrática do que de perigo médico, tá? Porque você pode morrer ingerindo vitaminas de potássio, muito potássio no seu sangue. E é vendido em qualquer lugar. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado, porque essa história que sem receita não é perigoso é mentira. Vocês viram ali no começo que o perigo da aspirina causa sangramento renal, sangramento gástrico, causa problemas no fígado, então, mas sempre é aspirina. Então,
essa história de que remédio sem receita não é perigoso é mentira, tá? É perigoso sim, e se tomar em doses ainda inadequadas, é mais perigoso ainda, tá bom? E o terceiro mito, assim, que é um clássico também, né? Percebi que está melhorando, então deve estar funcionando. E esse mito aqui, ele é muito comum quando a pessoa está com gripe, né? Um resfriado, porque geralmente resfriado é causado por um vírus, né? Então, o nosso corpo já vai combater aquele vírus automaticamente. E não existe, gente, você pode até dar um Google aí, tá? Não existe remédio para gripe, tá? Você consegue maquiar um pouquinho os efeitos que a gripe dá, como dor, febre, mas remédio para gripe não existe. Quem vai combater o vírus da gripe é o seu corpo. Então, essa história de estar melhorando com qualquer remédio é porque o seu corpo está combatendo aquele vírus. Então, você vai estar tomando o remédio ou não em relação ao vírus, tá? E você tomar esse remédio vai ocasionar aqueles outros efeitos colaterais que eu mencionei no começo. Então, esses 3 mitos estão totalmente errados, tá? E não devem ser exemplos para você levar isso para a sua vida, para a sua família, para os seus colegas de trabalho, tá bom? Isso não existe, tá? E algumas alternativas para que você não faça a automedicação. Existem muitas terapias naturais que ajudam a melhora de vários tipos de sintomas que você possa ter. Por exemplo, eu estou com fibromialgia, que é uma doença horrível. Muitas pessoas têm fibromialgia e fazem o uso de automedicação muito elevada, porque fibromialgia não tem cura, né? Não tem assim uma cura efetiva ainda, um remédio efetivo. Então, com essa tomada Dorflex, e não é a cura disso. Às vezes uma terapia alternativa, uma acupuntura, uma aromaterapia, isso pode amenizar um pouco a sua dor, né? Não vai curar, mas vai amenizar. É uma alternativa muito melhor do que uma automedicação, que você pode piorar o seu quadro clínico. Então, as terapias naturais são muito legais, né? Atividade física. Quem tem dor nas costas, quem está se sentindo que às vezes está corpo pesado, dor nas articulações, às vezes uma irritabilidade, às vezes até uma dor de cabeça, pode ser falta de atividade física. Então, a atividade física reduz muito a necessidade de medicamento. Tanto que tem até relatos de pessoas que eram pré-diabéticas e começaram a fazer atividades físicas e conseguiram ter uma melhora desse quadro de pré-diabéticos e ficaram pessoas sem esse problema. Então, a atividade física é muito importante para o ser humano. Nós fomos feitos para não ficarmos estáticos. Nós fomos feitos para movimentar, para trabalhar, para pensar, para toda hora se mexer. Então, o nosso corpo pede isso. O nosso corpo pede atividade física. E isso vocês vão ver em todos os momentos, porque a atividade física realmente é vida, né? Tanto para a ergonomia, tanto para problemas de saúde e também para evitar a automedicação. Porque você tem uma atividade física e outro assunto, a alimentação saudável, você vai diminuir muito a automedicação, pode ter certeza, tá bom? Alimentos saudáveis, e isso também é muito legal, porque assim, existem muitos alimentos que já têm efeitos comprovados, logicamente, de alguns tipos de medicamento. Por exemplo, tem alguns alimentos que são ótimos antioxidantes, tem alimentos que têm uma função muito parecida com antibióticos. Então, claro que não tem o mesmo efeito, porque não é um composto químico, é algo natural, mas eles são alimentos que podem te dar uma melhora, uma alternativa ao automedicamento e que não vai denegrir a sua saúde em nada. Então, procurar alimentos saudáveis, procurar alimentos que tragam esses tipos de benefício é algo muito bacana. E quem quiser uma lista de alimentos que
que faz esses tipos de auxílio para tratamentos, pode falar comigo que eu tenho uma lista de vários alimentos que podem melhorar a sua saúde, tá bom? Pode falar comigo, eu não vou divulgar aqui, porque eu quero que vocês se interajam e venham falar comigo, tá bom? Pode chamar no Skype, pode chamar no e-mail, pode chamar pessoalmente, aonde vocês quiserem, tá bom? Se quiser a lista de alimentos saudáveis, pode falar comigo, tá bom? E algumas dicas, né, para evitar o automedicamento na sua casa, né? Sempre procure o médico, siga as prescrições médicas, pesquise os efeitos colaterais, né? Claro, informe ao médico na hora, algumas mulheres, né, que fazem o uso de medicamentos anticoncepcionais, é sempre bacana você falar para o médico, quando você for em alguma consulta, falar assim, olha, eu faço o uso de medicamento diário anticoncepcional. Eu faço uso de remédios para queda de cabelo. Fale para o seu médico. Se possível, anota num papelzinho quando for fazer o exame para falar o nome do medicamento e o composto químico para o médico, que eles podem avaliar para você se tem efeito colateral ou se tem aquela interação de remédios, igual a gente falou, tá bom? Guardar o medicamento de forma adequada. Essa aqui eu queria que vocês prestassem um pouquinho mais de atenção nessa dica, porque tem medicamentos que eles interagem com o ambiente. Tem medicamentos que não podem guardar em locais que pegam muita luz, em locais que tem um excesso de calor ou excesso até mesmo de frio. Então, cada medicamento tem uma forma adequada de guardar, tá bom? Então, tome cuidado onde vocês guardam o seu remédio, tá bom? E o descarte de medicamentos vencidos, tá bom? Quando o medicamento vencer, joga fora, gente. Não utiliza. Não serve mais para nada. O medicamento vencido, ele pode causar ainda coisas piores para a sua saúde. Tá bom? Bom, agradeço mais uma vez o treinamento de vocês, a disponibilidade por vocês estarem assistindo esse treinamento que é de muita importância, não só para a nossa empresa, para a vida nossa profissional, mas para a vida nossa como um todo. Então, espero que vocês levem isso para a vida de vocês, espalhem o conhecimento. O conhecimento bom é aquele que você pode espalhar para as pessoas, é aquele que você pode disseminar e trazer o bem para o próximo, tá bom? Fico à disposição para todos, um abraço e fiquem com Deus.